do terapeuta. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre as outras duas dimensões, tá? Então você, a partir do momento que resolveu ali a tua dimensão emocional, então você conseguiu olhar para todas essas questões, tudo a parte sistêmica que te influenciou na sua infância, aí você vai conseguir entrar onde? No seu adulto, tá? E aí, como adulto, você consegue agir, você consegue se movimentar. E aí, você vai lá para a dimensão técnica. Já olhei um pouquinho para o meu emocional, já curei algumas coisas, já encontrei a força do meu adulto, agora vamos olhar para minha técnica. Como que é o meu conhecimento teórico? Como que é a efetividade da técnica que eu aplico com o meu cliente? Como que é a prática, a experiência que eu tenho disso, tá? Então, nessa dimensão técnica, uma coisa que é muito importante é você, já como adulto, ter a consciência de que você vai errar, que você tem a possibilidade de errar. E o adulto, ele age, logo, ele assume a possibilidade de errar, ele assume com isso as consequências. Então, a criança não dá conta de lidar com as consequências. O adulto, sim, ele sabe que ele vai fazer muitas coisas, que ele vai agir, que ele vai arriscar e que em alguns momentos não vai dar certo, em alguns momentos ele vai errar e ele vai ter que consertar, ele vai ter que lidar com as consequências daquele erro, ele vai ter que melhorar, tá? Então, é importante entender essa responsabilidade que o adulto traz consigo. Eu vou atender os meus clientes para que eu consiga ter mais prática, para que eu consiga ter mais experiência. Eu vou aplicar aquela técnica que eu aprendi lá naquele curso. E se eu fizer alguma coisa errada? Tá? Eu vou estudar o melhor possível para que eu não erre. Mas quando eu errar, eu preciso saber consertar e ajustar aquilo, tá? O que não pode acontecer é você não fazer as coisas porque você tem medo de errar. Então, pode ser que eu erre, e aí eu não vou fazer. Tá? Isso é da criança ferida. Então, quando a gente fala de dimensão técnica, é importante você sempre estar em busca de aprimoramento, sempre estar melhorando, fazendo ajustes. É importante você ser realista no seu nível de entrega. Tá? Então, se você tem uma técnica que ajuda a pessoa num determinado nível, é naquele nível que ajuda. Não adianta você prometer que aquilo vai salvar a vida da pessoa. Tá? Tem um limite. Entende? Então, você tem que ser realista no seu trabalho quando você olha para a técnica, para a limitação e para o poder de uma técnica, tá? E nessa dimensão técnica, para auxiliar vocês, o que tem ali no terapeuta consciente? Tem a supervisão, tá? Então, a supervisão é um dos pontos que vai fazer você aprimorar essa dimensão técnica, tá? Quando você aplica a sua técnica com o seu cliente, quando você faz um processo, quando você faz os atendimentos e você tem alguém para quem você vai levar aquilo e essa pessoa vai dar uma outra visão, ou seja, ela vai supervisionar, você tem uma ampliação do seu nível de consciência como profissional, você tem uma ampliação da visão daquele caso, tá? E é isso que eu ofereço para você no curso Terapeuta Consciente. Então, tem encontros ao vivo onde você vai levar os seus casos. Olha, eu atendi esse cliente, eu fiz assim, eu achei que o problema dele era esse, e eu vou apresentar a minha visão, assim como os colegas também apresentam a visão deles. Então, é muito, muito, muito enriquecedor você poder estar com outros profissionais, você poder aprender com outras pessoas, tá? Ter uma supervisão ou ter um grupo que você discute casos te engrandece demais, tá? Então, isso é algo essencial para a dimensão técnica. E também tem algo que pode aprimorar a técnica que você já utiliza, que é o conhecimento dos traços de caráter. E para isso tem também no combo do Terapeuta Consciente o curso Desvendando os Traços de Caráter, para você conseguir aprender a identificar o traço do seu cliente e saber o que fazer com aquilo. O terapeuta não pode pegar o conhecimento dos traços e achar que aquilo é só para categorizar o cliente dele. Não, é para você ter dicas de qual que é a dor principal daquele cliente e saber como que você vai lidar com aquela dor principal. Tá? Como que você vai orientar o seu cliente, como que você vai encaminhar ele para a solução, para a melhora daquela condição que ele trouxe, tá? Então, isso é um conhecimento que pode agregar na sua técnica, se você souber usar da forma correta, tá?
Não adianta você só usar porque é legal categorizar a pessoa. Não, você tem que ter um objetivo, tá? Tem que ser focado no cliente, na melhoria, no ganho que aquele cliente vai ter.